Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja contigo neste exato momento. Saudações a todos vocês que estão nos acompanhando. Estamos de volta com mais um estudo e nós temos desenvolvido uma série de estudos que temos dado algumas curiosidades, alguns temas da Bíblia, e hoje nós vamos falar sobre a mentira, tá bom? Mas antes de entrarmos propriamente em nosso estudo, eu quero lembrá-los de que nós estamos desenvolvendo em nossa igreja, este mês de setembro, a nossa campanha Pro Missões Nacionais. Então quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, que esteja orando, divulgando e participando desta campanha, cujo tema é Porque Ele Me Amou. O tema da nossa campanha de missões nacionais é Porque Ele Me Amou, e a nossa divisa encontra-se em 1 João, capítulo 4, versículo 19, onde lemos: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, tá? Então, fique atento à campanha, faça o seu alvo pessoal. A nossa campanha ela está com data para terminar no segundo domingo de outubro. E domingo que vem, dia 27 de setembro, nós teremos um almoço na igreja Pro Missões Nacionais. Se você ainda não adquiriu o seu ticket, faça contato com a nossa igreja pelo 3395-0303 e obtenha aí maiores informações como conseguir o almoço em prol da campanha de missões nacionais. Bom, feito aí esta comunicação, vocês que nos acompanham já ao longo de mais de 20 estudos, estão observando que o nosso cenário hoje está diferente, né? Por motivo de forças maiores, nós tivemos que ir para um outro local. Estou gravando hoje da sala da minha casa, tá? Vocês sabem que este estudo, ele é gravado, editado, depois disponibilizado para vocês, e hoje está chovendo muito. Então, no local que geralmente nós gravamos esse estudo, está muito barulhento e iria atrapalhar a qualidade desse trabalho. Por isso, hoje estamos gravando da sala da minha casa. Bom, dadas as explicações, vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia e pedimos que o teu Espírito nos conduza, nos oriente no estudo que nós vamos ter agora. Que teu Espírito nos ajude a entender as lições, que teu Espírito nos ajude a colocar em prática. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o texto que eu vou usar como base para o nosso estudo encontra-se no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, quando Jesus diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus está se dirigindo não só aos seus discípulos, aos seguidores, mas também às autoridades religiosas da época. Jesus diz essa palavra dura que aqueles que praticam a mentira tornam-se filhos do pai da mentira, que é o diabo. Mas o que é mentira? Segundo alguns especialistas, esta palavra no latim significa faltar a palavra dada, fingir, imitar, dizer falsamente. Existem alguns sinônimos para esta palavra e uma delas é inverdade. A palavra verdade tem a ver com veracidade, com autenticidade, com sinceridade e com realidade. Logo, uma
inverdade, uma mentira, é algo sem sinceridade, é algo irreal, é algo que não tem veracidade. Em nosso país e em alguns outros, no dia 1º de abril é comemorado o dia da mentira. Alguns estudiosos vão dizer que este dia da mentira, 1º de abril, ele começou na França por volta do século XVI. E no Brasil, teria começado a partir de 1º de abril de 1828, quando foi inaugurado um jornal chamado A Mentira. E este jornal, ou seja, neste jornal, veiculou uma notícia da morte do nosso imperador, Dom Pedro, que no dia seguinte foi desmentida porque era uma mentira. Mas qual é a origem da mentira, biblicamente falando? O texto que li inicialmente nos dá esta resposta. O diabo é o pai da mentira. Logo, a mentira tem a sua origem no diabo. Que relação tem Deus com a mentira? Qual é a relação do pai da luz com a mentira? Vejamos. Primeiro, Deus não mente. Nós vamos ver isto em Números, capítulo 23, versículo 19, em Tito, capítulo 1, versículo 2, e em Hebreus, capítulo 8, versículo 18, Deus não mente. Segundo, não se pode mentir para Deus. Deus não mente e não se pode mentir para Deus. Nós vamos ver isto em Atos, capítulo 5, mais precisamente nos versículos 3 e 4, quando Ananias e Safira tentam mentir ao Espírito de Deus. E a consequência foi a morte deles. Então, Deus não tem nenhuma relação com a mentira, Deus não tem nenhum relacionamento com a mentira, porque ele não pode mentir e não se pode mentir para ele também. Mas a mentira, ela pode ser expressa de diversas formas. Eu quero compartilhar algumas com vocês. Primeiro, a mentira pode ser expressa através das palavras. Provérbios, capítulo 6, versículo 9, a testemunha falsa que profere mentiras. A mentira pode ser expressa também pelo modo que vivemos e pela forma como pensamos também. Salmos 62, versículos 3 e 4. A mentira pode ser expressa também para justificar um erro nosso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. O erro faz revelar a mentira, tá? E, por último, a mentira pode ser expressa por uma falsa religião. Romanos, capítulo 1, versículos 24 e 25, quando fala que os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira. Ou seja, o ser humano começou a adorar a criatura ao invés de adorar o seu Criador. Então, estas são algumas formas por meio das quais a mentira ela pode ser expressa. Qual é a atitude de Deus para com o mentiroso ou mentirosos em geral? Que atitude Deus tem com aqueles que mentem de forma geral, sejam cristãos ou não? Primeiro, destrói quem mente. Quem mente será punido. Nós vamos encontrar isto em Salmos 5, versículo 6. Segundo, não habitará na casa do Senhor. Os mentirosos não habitarão na casa do Senhor. Salmos 101, versículos 6 e 7. Terceiro, ou seja, se ele detesta, Deus não tem prazer no mentiroso ou na mentirosa. Nós vamos ver isto em Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19, e Provérbios, capítulo 12, versículo 22. D. Ele fecha a boca dos mentirosos, ele emudece os mentirosos são envergonhados.
nós vamos ver isto em Salmos 63, versículo 11. E ele não deixa impune, os mentirosos serão condenados à morte. Provérbios, capítulo 19, versículos 5 e 9, F. A ruína causa, ou seja, a mentira causa a ruína daqueles que praticam a mentira. Provérbios, capítulo 26, versículo 28, e G. A mentira será descoberta. Há um ditado popular em nossa sociedade que mentira tem pernas curtas. Então, a mentira, seja mais cedo ou mais tarde, a verdade será descoberta. E nós vamos ver isto em Provérbios, capítulo 12, versículo 19, e Jó, capítulo 18, versículo 7. Por último, H, leva à separação eterna de Deus. Os mentirosos, as mentirosas, aqueles que praticam a mentira, aqueles que têm prazer em mentir, serão separados eternamente de Deus. E esta separação eterna, na teologia, chamamos de segunda morte ou morte eterna. E nós podemos encontrar isto em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Pois muito bem, quais são as consequências da mentira na vida do povo de Deus? São muitas, porque a mentira é pecado. Mas eu vou compartilhar uma consequência da mentira na vida do povo de Deus. A mentira é um obstáculo às nossas orações. Deus não responde às nossas orações se nós estivermos tendo uma vida de mentiras, se nós tivermos prazer na mentira, se nós formos mentirosos, as nossas orações não serão respondidas pelo Senhor. E podemos encontrar isto em Isaías, capítulo 59, do versículo 1 ao versículo 3. Qual deve ser a atitude do cristão diante da mentira? Qual deve ser a tua atitude, você que é cristão, a minha atitude diante da mentira? Primeiro, devemos abandoná-la. Se por algum motivo nós temos feito uso da mentira, em algumas ocasiões, justificáveis ou não, devemos abandoná-la. E nós vamos ver isto em Efésios capítulo 4, versículo 25. Segundo, não devemos mentir para o nosso irmão. A mentira não deve estar presente na família de Deus, na família cristã. Não deve estar presente dentro da igreja. Nós vamos ver isto em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Bom, a partir de agora eu quero compartilhar com vocês alguns mitos sobre a mentira. Algumas inverdades sobre a mentira. A mentira me livrará da disciplina. Algumas pessoas, quando erram, algumas pessoas, quando fazem alguma coisa que não deve fazer, elas acham que mentindo ou mentir vai livrá-las da disciplina, livrá-las de ser chamada a atenção, mas é um mito. É um mito. B, a mentira pode me tornar popular. Algumas pessoas acham que o simples fato de mentir poderá torná-las populares no trabalho, no local onde elas estudam, no ambiente em que elas estão vivendo, tá? Então, é um mito também. C, a mentira é inofensiva. Algumas pessoas pensam que a mentira é inofensiva, mas não é. A mentira, ela pode prejudicar as pessoas espiritualmente, emocionalmente e fisicamente também. A mentira, ela não é inofensiva. D, a mentira pode ser boa dependendo da situação.
Há pessoas que às vezes elas falam, bom, mas a situação ela requer que haja uma mentira, porque se falarmos a verdade, talvez vá piorar a situação. É um mito. É um mito. Por mais que a verdade doa, é melhor falar e ouvir a verdade. O problema não é falar a verdade, mas é como falamos a verdade. A forma que falamos a verdade, tá? Mas a verdade é sempre bem-vinda. F. A mentira só se torna mentira quando alguém descobrir a verdade. Então não fiz nada de errado se ninguém souber. Então aqueles que mentem acham que a mentira só será mentira quando alguém descobrir a verdade que é por trás daquela mentira e pensam o seguinte, bom, se ninguém descobriu, então não estou errado porque não prejudiquei ninguém. São mitos, não são verdades, não podemos nos deixar levar por estes mitos, tá? E eu quero caminhar para a conclusão, compartilhando com vocês algumas dicas de como deixar ou evitar a mentira. Como deixar ou evitar a mentira? Primeiro, decida parar de mentir. Decida parar de mentir. Entenda o quanto isso desagrada a Deus e afasta você de Deus. Entenda que a mentira desagrada a Deus e afasta você de Deus. Segundo, identifique seus gatilhos. O que é isto? É útil identificar situações, pessoas ou lugares que tendem a fazê-lo a evitar dizer a verdade. Identifique as situações, as pessoas, os lugares, os momentos que tendem a fazer você a não falar a verdade, levar você a mentir. Identifique. Em que momento da sua vida, em que situação, com quem, em que lugares você é forçado a mentir. Identifique. Terceiro, permaneça calado. Quando você encontrar um gatilho e sentir vontade de mentir, cale-se. É melhor ficar quieto ou mudar de assunto. Quando você se sentir tentado a mentir, cale-se. Todo homem esteja pronto a ouvir. Toda mulher esteja pronta a ouvir. Devemos ouvir mais e falar menos. Então, quando você se sentir tentado a mentir, cale-se, fique quieto. E por último, pratique a verdade. O segredo é pensar antes de falar e decidir dizer algo verdadeiro ao invés de mentir. Pratique a verdade. À medida que você for praticando a verdade, ela vai se tornar tão real na tua vida que você dificilmente irá se submeter ou ser escravo da mentira. Eu quero concluir o meu estudo fazendo algumas considerações. Não somos perfeitos e se cairmos no laço da mentira não é o fim de tudo. Porque talvez você que está me ouvindo, você esteja pensando ou falando, mas pastor, todo mundo mente. Quem nunca mentiu e não mente, que atire a primeira pedra. Sim, concordo contigo. Todos nós, lamentavelmente, em algum momento da nossa vida, no passado, no presente, no futuro, já mentimos, estamos mentindo e vamos mentir. Isto vai acontecer. Só que precisamos entender que não somos perfeitos. O simples fato de, em algumas ocasiões, mentirmos, não deve se constituir numa prática, num hábito. Porque lembre-se, isto desagrada a Deus e nos afasta de Deus. Então vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre essas situações. Primeiro, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Se você mentiu, se você pecou, confesse ao Senhor, porque Ele é justo e fiel para te perdoar. Segundo,
1 João, capítulo 2, versículo 1, João escreve o seguinte: escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. O que está escrito na Bíblia é para que nós não pratiquemos o pecado, seja ele de que forma for, mentindo, fazendo outras coisas. A Bíblia, ou o que está na Bíblia, serve como bússola, serve para nos conduzir, serve para nos mostrar o que deve ser feito e o que não deve ser feito, tá? Mas, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Não somos perfeitos, não devemos pecar, não devemos mentir, mas se pecarmos, não é o fim de tudo, porque nós temos um intercessor ou advogado junto ao Pai, nos defendendo, intercedendo por nós junto ao Pai Celestial. E, por último, Gálatas capítulo 5, versículo 24, Paulo escrevendo, ele fala: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, quem é discípulo de Cristo, já crucificou a sua velha natureza de pecados, tá? Juntamente com as paixões e os desejos dessa natureza. No versículo 25 de Gálatas 5, Paulo fala que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. A melhor forma de não pecarmos, de não mentirmos, de vivermos uma vida que agrade ao Pai Celestial, é deixarmos que o Espírito dele domine a nossa vida, é deixar que o Espírito dele conduza a nossa vida. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, possa te conduzir em tuas escolhas, possa te conduzir pelos caminhos que você terá que andar enquanto aqui você estiver. Que o Espírito de Deus te conduza nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. E terminamos aqui mais um estudo. Nós vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu, oportunidade de ouvir a tua palavra, oportunidade de pensar no assunto que foi estudado. E agora pedimos para que o teu Espírito controle a nossa mente, controle as nossas palavras, controle as nossas atitudes. Que o teu Espírito assuma o controle da nossa vida, que a nossa vida esteja sob a direção do teu Espírito. Esteja com as tuas mãos de Pai, com as tuas mãos de poder estendidas sobre a nossa vida, para nos abençoar. E, Senhor, que nós, teus filhos e filhas, possamos ser sal da terra e luz do mundo. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja contigo onde quer que você estiver neste momento. Até o nosso próximo encontro.